Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nosso convidado de hoje, ele se formou em engenharia civil, né? E depois mudou para direito e hoje é oficial de justiça na Serra, no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, doutor Gilberto Rosalém. Muito obrigado. Como é que foi isso? De se formar engenheiro e resolver ir para o direito? Bom, isso foi lá na década de 80, né? Eu me formei na Escola de Engenharia de Volta Redonda, no estado do Rio, em 1981. No Rio você fez? No Rio. Então vou interromper aqui, porque ele me contou aqui nos bastidores que é da Bahia. Nasci na Bahia. Veio para o Espírito Santo e aí se formou no Rio. No Rio. Então, mas só fiquei lá em Volta Redonda durante o período da faculdade mesmo. Uhum. E voltei aqui para o Espírito Santo, comecei a trabalhar e eu nunca trabalhei muito com projetos, na área de projetos. Uhum. Eu fui mais para gestão de obras. E trabalhei em algumas construtoras. Até que teve uma construtora que ela tinha uma representação de pintura para fachadas. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar, então, um pouco mais para a área comercial, por causa desse trabalho. Muito bem, eu estou lá trabalhando na área comercial, apareceu então a oportunidade de trabalhar na área comercial de uma grande empresa cimenteira aqui do Espírito Santo, né? Uhum. Então eu fui para a área comercial do cimento. Lá na área comercial do cimento, surgiu a oportunidade que não levava muito para a área daquilo que eu comecei a fazer, que era administrar obras. Uhum. E, na época, havia a construção da terceira ponte. Mas eu não ia para a obra da terceira ponte, mas o cimento que foi usado na terceira ponte era fornecido por essa empresa. Uhum. Aí um diretor me sugeriu fazer um curso de humanas, na área de humanas. Embora eu tivesse já formado em engenharia, faz um curso aí na área de humanas, porque nós temos aqui uma empresa muito sólida, tudo mais, você pode fazer carreira aqui. Me incentivou a fazer. Mas só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular. Então eu tentei outro vestibular na UFES e passei para Ciências Contábeis, que era um curso noturno. Então eu falei, bom, vou fazer o curso. Aí comecei a fazer o curso de Ciências Contábeis, eu achava aquilo um porre, mas fui levando, até que chegou o Plano Collor. Quando houve o Plano Collor, que houve aquele famoso sequestro de recursos do Plano Collor, a empresa perdeu assim, o foco que ela tinha e começou uma série de demissões. Inclusive, aí eu fui demitido. Eu já estava lá, já tinha mais ou menos uns 5 anos e fui demitido. E tinha que procurar outra coisa. E eu estou lá na UFES fazendo aquele curso de Ciências Contábeis. Que não gostava. Que eu não gostava. Então, aí um dia eu fui lá justamente para trancar a matrícula. Eu falei, não vou sair do curso, não. Eu vou lá, tranco a matrícula, depois eu vejo o que eu faço. Mas tem algumas coisas que são assim, né, que vêm lá de cima. Então, quando eu fui lá, justamente para trancar a matrícula, tinha um aviso lá no Departamento de Ciências Contábeis que dizia que estava abertas a temporada para reopção de curso. Aí eu olhei aquilo e tinha lá os cursos das áreas de humanas com as vagas que estavam sendo oferecidas. E tinha lá economia, parece que tinham 5 vagas, direito tinham 3 vagas,
administração, não sei quantas vagas. Aí eu olhei direito, falei, sabe que eu vou sair desse ciência contábil, vou tentar ir para esse curso de direito? E aí eu fiz um requerimento e fui atendido. Eles me transferiram para o curso de direito. Esse ano, o ano em que isso aconteceu, foi 1990. 1990, foi quando eu saí da empresa cimenteira, 1990. Aí eu comecei a fazer o curso de Direito e saí em 97. Levei 7 anos fazendo o curso. Porque aí eu comecei a querer voltar para a área de engenharia. E aí eu me inscrevi, mandei currículo para várias empresas, até que eu fui trabalhar numa empresa que tinha um contrato com a Cesan, e eles montaram uma equipe para fiscalizar obras pelo interior do estado. E aí eu pensei, poxa, vai ser difícil isso aí para mim, porque como é que eu vou fazer o curso de Direito e fiscalizar a obra no interior? Mas como as obras que ficaram para eu fiscalizar eram próximas aqui da Grande Vitória, e tinha a Cesan, ela tinha o carro que levava o pessoal para a obra e voltava, então eu encarei. Aí eu chegava, eu ia fiscalizar a obra durante o dia e de noite eu ia para a faculdade de Direito, sendo que algumas matérias também eram de dia. Então eu aproveitava o carro da Cesan, já faz muito tempo. Aí Prescreveu. Já prescreveu. Eu ia às vezes de manhã para a aula, assistia a aula, saía voado para ir para a obra e às vezes voltava à noite. E aí o carro me deixava na UFES, depois eu me virava para ir embora. E fui levando isso aí durante esse tempo. Depois eu saí dessa empresa e montei uma pequena empresa também. Resolvi que falei, bom, agora eu vou ser empreiteiro. E tinha um sócio também que me incentivou, nós montamos a pequena empresa. Eu fui então começar a fazer obras aí pelo interior, e aí já era a época em que o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, ele propôs, né, foi proposta a emenda constitucional para permitir a reeleição dele, no caso. Então, isso se estendeu para prefeitos e governadores. Aí foi uma loucura. Eu fazendo obra para as prefeituras aí, e essa emenda constitucional apareceu, e os prefeitos com aquela possibilidade de serem reeleitos. Muita obra. Muita obra, mas tem até um princípio de direito administrativo, que é o princípio da finalidade, né? E esse princípio não era assim mais, muito. Então, tinha muita coisa que aquilo era aplicado em outros locais, não propriamente nas obras. Resultado, eu fazia obras, eram obras simples, pequenas, não tinha nada complicado. Era reforma de posto de saúde, reforma de escola, rede de drenagem de água de chuva, estradas vicinais, pequenas pontes, né, pontilhões, só que não tinha pagamento. Era difícil, o fiscal ia na obra, fazia o empenho, que é o ato que autoriza o pagamento, mas cadê o dinheiro? E peão é o seguinte, peão deu sexta-feira, dá um jeito, eles querem o deles. Então foi uma loucura, eu não conseguia mais sustentar a pequena empresa, e nisso eu estou lá fazendo o curso de Direito. Bom, então, eu fazia 2 matérias por semestre, às vezes uma matéria por semestre, fui levando. Então, eu resolvi fechar a empresa. E meu sócio ele continuou lá, e eu saí da empresa. Aí, comecei, então, a me dedicar um pouco mais lá para o curso. E um belo dia eu abro a Gazeta, está lá, edital, oficial de justiça, e eu estava numa dificuldade tremenda, né? Dificuldade porque a empresa, eu não tinha como ter recurso lá. E aí, então, eu me inscrevi no concurso para oficial de justiça. Aí eu estava fazendo a faculdade, mas não estava aquele afinco de estudo. Então, eu não estava muito bem preparado. E, na época, o concurso era direcionado para a comarca que o candidato escolhesse. E
situação aí, eu escolhi Linhares. Por que eu escolhi Linhares? Porque lá não tinha faculdade de Direito. Já tinha faculdade de Direito em Colatina, em Cachoeiro, aqui muitas faculdades, lá não tinha faculdade de Direito. E lá é uma cidade plana. Então eu pensei, olha, eu vou tentar Linhares. Tinha 7 vagas para Linhares. Aí quando saiu o resultado, aí o Gilberto era o 7º colocado. Oh! Então, quer dizer, aí tudo bem. Então eu acabei indo para lá. E aí eu cheguei lá em março de 98 e estou até hoje nessa função de oficial de justiça, que eu fui me adaptando. Fui me adaptando, depois acabei me formando também, cheguei a fazer escola da magistratura, ia para Linhares, vinha para cá, frequentei a escola da magistratura, tentei concurso para juiz, mas eu até passei num concurso que houve, em que eu fiquei na prova de sentença, sentença civil, não deu para mim. Cheguei perto, mas não deu. Aí eu também perdi o gás de continuar estudando, mas nessa época eu já estava aí 40 anos, 40 e poucos anos. Não. Então eu ficava em Linhares, Vitória, e trabalhando em Linhares, e aí começam as histórias, né? O dia a dia do oficial de justiça. E o oficial de justiça tem muita história, né? Eu lembro, vou começar contando uma que aconteceu logo quando eu comecei como oficial de justiça. Já tinha outros colegas experientes, não tinha treinamento para os oficiais de justiça quando chega, como não tem até hoje. E chega para ser oficial de justiça, você vai aprender com os que já estão lá trabalhando. Olha só. Então, eu tinha um colega que eu acompanhava ele nas diligências dele. Aí começa a primeira história engraçada que eu vivi lá. Ele chegou para fazer uma citação de um cidadão, negócio de uma dívida, e o cara, quando viu o mandado, que tinha lá inicial, com tudo ali, mostrando os débitos dele, ele começou a xingar o juiz. Esse juiz é isso, esse juiz é aquilo, manda esse juiz lá, não sei para onde, fala com ele para não sei o quê. E o meu colega, então, pegou uma cadernetinha e começou a fazer umas anotações. Assim. E o cara nervoso, xingando todo mundo, entendeu? Vocês são tudo um bando de puxa-saco, aquele negócio todo. E eu ali, meio assustado, porque eu não estava acostumado com aquilo. Aí ele viu, o que você está anotando aí? Não, estou anotando aqui tudo que o senhor está falando para eu relatar para o juiz na minha certidão as palavras que o senhor usou se referindo à pessoa dele. Aí o cara, então me dá aí, eu vou assinar. Aí ele pacificou rapidinho, entendeu? Perdeu a empolgação rapidinho. Começou aí. Isso aí foi lá em Linhares. Foi lá em Linhares. Essa foi lá em Linhares. Eu nunca esqueci também. E ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 anos e meio em Linhares. Ficava indo para lá, vindo para cá, e tive algumas histórias lá. E teve uma também, essa daí eu passei um aperto. Eu fiquei assim, realmente com medo. O juiz do Tribunal do Júri de Linhares, na época, o doutor Antônio Pepino, ele expediu um mandado para condução coercitiva de um acusado de homicídio. Só que o acusado morava lá num lugar chamado Degredo. Não sei se você já ouviu falar desse lugar lá. É um lugar remoto em Linhares, esquecido, num cantão lá. E essas conduções coercitivas, especialmente quando se trata de processo criminal, o mais correto é ir com a força policial. Mas eu fui por minha conta e risco. E fui até que eu consegui localizar lá o cidadão e expliquei para ele que ele deveria me acompanhar. Ele não queria vir, ele falou, eu não vou não. Eu falei, melhor o senhor ir, porque aí o senhor já acaba com isso. Aí começou aquela conversa, ele então, tá bom, eu vou. Aí viemos. Naquela época, tinha um programa da Rede Globo chamado Linha Direta.
E esse Linha Direta mostrava crimes que aconteciam pelo Brasil afora e pessoas que não eram, que os autores não estavam foragidos. No programa Linha Direta tinha isso. Aí esse cidadão vira para mim: você viu aquele programa Linha Direta aí? Aí eu falei: vi. Mas tinha um cabra safado lá que matou uma menina, não sei o quê, matou não sei quanta gente. Rapaz, se eu pego um cara desse, mas eu corto ele todinho na faca. E eu ali, do lado dele. E ele falando, entendeu? Eu não perdoo, não. Eu não gosto de ver injustiça. E vinha falando. Eu sou um cara meio nervoso. E tal. E eu ali dirigindo, na condução. Quietinho com ele, fui levando, até que chegamos ao fórum. Aí eu falei: vem cá, me acompanha aqui. Aí eu fui lá para o juiz, né, antes dele. O senhor espera aqui. Aí eu fui lá no juiz e falei: doutor, pelo amor de Deus, eu não vou levar esse cara de volta, não. O senhor arruma uma viatura aí para levar ele de volta. Teve essa também. Ai, meu Deus. E quais, assim, quais situações, assim, mais, digamos, constrangedoras, assim, que já vivenciou? Tem umas que acontecem de vez em quando, que é investigação de paternidade. Entendeu? Investigação de paternidade. Então, você chega com mandado. Agora, até que não tem acontecido tanto, porque o acesso ao exame de DNA ficou hoje está mais fácil, aquela coisa toda, né? Mas eu já cheguei para um empresário, e tinha um processo de investigação de paternidade contra ele. Entendeu? E aí eu cheguei lá, achando que fosse, porque era um apartamentozinho pequeno, de 2 quartos. Eu achei, esse cara deve ser solteiro, né? E a idade dele era por volta dos 50 anos, assim, embora morando ali. E aí, quem atende? A mulher dele. A mulher dele, querendo saber o que eu queria com o marido dela e tal. Eu até pensei assim, eu vou pedir para ela ficar com o meu telefone, pedir para ele ligar para mim e tal, porque eu não sei se ela estava sabendo de alguma coisa, entendeu? Então, mas ela insistindo, querendo saber, o que o senhor tem aí? O que ele aprontou? E tal, já veio falando. Já tinha aquele negócio. Aí não teve jeito. Aí pronto, aí ele quis ver o mandado e tal, eu só mostrei. Aí ela viu lá que era investigação de paternidade. De onde que é isso? Eu vim perguntando as coisas. Olha, eu só preciso colocar, mas não tem nada aqui certo. Porque não tem nada. De repente, essa mulher está acusando ele, mas não tem nada provado. É justamente para isso mesmo, para ele se defender e tal, não sei o quê. Pá. E aí eu falei: pronto, deu ruim isso aí. Aí eu fui embora. Eu falei: olha, só me faz favor, pede ele para ligar para mim, tá? Que eu converso com ele direitinho, só não precisa ficar preocupado. De repente isso aí é só boato mesmo, isso é normal acontecer. Mas não, o negócio era sério mesmo. Aí o cara ligou para mim, eu marquei com ele no shopping, aí encontrei ele no shopping, fiz a intimação dele lá no shopping. Nossa! Por causa disso. Tem questão de busca e apreensão de veículo também, que já teve situação de um empresário também, ele comprou um carro caro, ele não estava pagando, só que quem usava o carro era a mulher dele. Aí, no dia que eu cheguei lá com o representante do banco para fazer a apreensão do carro, ela pegou a chave do carro e jogou no mato lá, e pronto, e não tinha como. Aí eu falei para ela: olha, a senhora não devia ter feito isso é ato atentatório à dignidade da justiça. As coisas têm que ser decididas lá na frente do juiz, tem a possibilidade de reverter, não precisa isso aí. Mas ela, super nervosa, alterada, e aí eu falei, aí que eu vi que ela ia começar a me xingar, eu falei: cuidado com o que a senhora vai falar, porque senão o seu marido está respondendo aqui um processo civil e a senhora está se arriscando passar a responder um processo criminal. Porque se ela xingar é desacato, claro. E a coisa poderia caminhar para esse lado aí, entendeu? Mas eu tive que ficar muito calmo,
para poder ir explicando. Quanto mais alto ela falava, mais com calma eu tentava falar com ela. E não é fácil isso aí também. As pessoas se alteram muito com... Não, na maioria das vezes não. Tá? As pessoas às vezes recebem o mandado com uma certa naturalidade, porque já estão esperando que a qualquer momento aquilo vai acontecer. Né? Já estão esperando que aquilo ali vai acontecer, essa coisa toda. Lá na Serra, por exemplo, eu tive lá, tem uma senhora lá que ela é líder de uma igreja evangélica. E ela é conhecida como irmã, não vou dizer o nome dela, mas é irmã fulana, entendeu? Essa senhora, ela perdeu 3 filhos para o tráfico de droga. Nossa. Entendeu? E ela, aquela fé, assim, a gente vê que ela continua naquela fé, pregando, e os rapazes não seguiram o caminho dela, foram para o lado do tráfico. Né? Teve um que foi brutalmente assassinado na frente de uma oficina mecânica, e foi assassinado assim porque a facção aqui ali daquele morro que tem em frente ao quartel ali, né, que é Rosa da Penha, né, eles estavam querendo tomar território lá na Serra. Esse menino ficava ali num lugar e para eliminar, eles mataram esse rapaz com um tiro de escopeta. Nossa. No dia que esse menino chegou para consertar uma moto na oficina, eu conversei com o mecânico estava abaixado, olhando a moto, e ele escutou o barulho dos tiros, ele achando que fossem os moleques lá que estavam soltando bombinha de São João ali. Não. E nada, quando ele olhou, tinha aquela poça de sangue e o rapaz todo ensanguentado ali. Entendeu? Então, tem isso também. E nós, oficiais de justiça, a gente também precisa ter uns certos cuidados, por exemplo, evitar de às vezes ir para uns bairros muito tarde, para não provocar, né, as situações. Hoje já existe uma portaria do Tribunal de Justiça que, quando o oficial de justiça tem que fazer uma prisão, porque fazemos prisão civil por falta de pagamento de alimentos, né? Então, o oficial de justiça do bairro, que está naquele bairro, não faz esse tipo de trabalho, ele faz de outro bairro. Aí vem um colega que faz em outra área fazer cumprir esse mandado, porque às vezes fica marcado ali, né? Porque prendeu alguém do bairro e tal, aquele negócio todo. Então, tem isso tudo que a gente às vezes tem que se precaver com isso também. E essa prisão é muito comum? É comum. E às vezes ela também tem algumas coisas engraçadas nessa prisão civil, né? Eu fui uma vez fazer uma prisão civil e aconteceu o seguinte: eu pedi uma viatura. Aí a pessoa do 190 perguntou onde era o endereço. Eu dei o endereço. Mas eu estava numa companhia que tem lá na Serra, lá em Serra 7, a 4ª companhia. Eu estava lá, e aí o sargento que estava tomando conta lá da companhia falou o seguinte: não, você vai com a viatura daqui, essa viatura está parada aqui, você pode ir com ela, pode ir para lá que daqui a pouco eu mando ela para lá. Aí eu falei: mas eu pedi no 190. Aí ele falou: não, mas pode deixar. Aí, tudo bem, nós fomos. Quando eu cheguei lá, eu esperei as viaturas chegar, aí chegaram ao mesmo tempo. Chegaram 3 viaturas. 3 viaturas. Aí já veio um tenente lá, um oficial lá. O que é? Eu falei: não, é prisão civil. Onde é? Aí tinha uma ladeira. Aí, vamos lá. Aí fui eu com o meu carro na frente e aquele cortejo de 3 viaturas para fazer um mandado de prisão civil. Quando nós chegamos, era um domingo à tarde. Quando nós chegamos lá na casa do pessoal, estava tendo um churrasco. Tinha um monte de gente lá fazendo churrasco, o endereço era ali. Chega aquele monte de policial, os moradores do entorno, todo mundo olhando o que está acontecendo, para prender o pobre coitado, que não é marginal nada. E soldado com escopeta e não sei o quê. Nossa Senhora!
Foi uma coisa assim, inusitada. E o rapaz veio, quando viu aquilo, ele começou a chorar, a mãe dele começou a chorar, a família começou a chorar. Eu falei, não. Aí eu falando para os caras, não precisa vocês, pode ir embora, deixa que a gente resolve aqui. Mas aí teve isso também. E o senhor se emociona? Já teve alguma situação de se emocionar? Olha, teve uma situação que realmente aconteceu, que foi o seguinte, porque envolveu um lado pessoal. Foi o seguinte, tinha uma menina que veio da Bahia, e essa menina trabalhou lá em casa, e eu ficava para lá e para cá, e ela era assim, tipo uma secretária, ela não ficava direto lá, né, mas ela veio da Bahia para cá. E aí ela me perguntou, o senhor trabalha em Linhares? Aí eu falei, eu trabalho em Linhares. Não, é porque eu nasci lá em Linhares. Você nasceu lá? E aí, sua família é de lá? Aí ela me contou a história dela. Quando ela tinha 3 anos de idade, o pai dela separou da mãe, levou ela lá para o interior da Bahia. Assim, sem processo, sem nada. Pegou a menina e levou para lá. Levou para lá, embora. E ela não conhecia Linhares. Ela só sabia que ela nasceu em Linhares e que a mãe dela estava em Linhares. E aí eu falei, mas... e aí, você não conhece a sua família lá em Linhares? Não conhece, eu tinha vontade de conhecer. Aí eu perguntei, você sabe qual é o bairro que ela mora lá? O local? Que ela, não sei nada de Linhares. Eu falei, então você faz o seguinte, põe o nome da sua mãe aqui, escreve o nome dela, que eu vou tentar. Muito bem, aí fui para Linhares e fui no cartório eleitoral, lá de Linhares. E aí lá eles localizaram o endereço dela. Olha só. Aí eu fui no bairro Aviso, lá em Linhares. Aí fui lá e encontrei essa senhora. E aí eu falei, eu tenho que ir com jeito, porque eu não sei a história toda. Aí, muito bem, aí então eu conversei com ela, falei que era oficial de justiça, perguntei se ela tinha uma filha e tal, o nome da menina Juliana e tal. Pois é, então, aí ela falou, mas por que você está perguntando, o que aconteceu? Eu falei, não, é porque a Juliana está morando lá em Vitória, e me falou da senhora. Eu quero saber se a senhora tem vontade de encontrar com ela. A mulher, na hora ela começou a chorar e tal. Não, minha filha e tal. Aí tudo bem. Aí quando foi na segunda-feira, que eu fui para Linhares, eu levei a Juliana. Quando eu cheguei lá, Sim, bebe uma água. A rua toda... Estava esperando. Olha que emoção, gente. É de se emocionar. Pois é. A rua toda estava lá. Cadê? Entendeu? Olha, que legal. Foi aí. Depois também nunca mais vi. Nem o pessoal, eu já estava foi mais ou menos na época que eu já estava vindo para a Serra. Então, eu não sei se a família... Se ela ficou, não se ficou. ficou, se não ficou, entendeu? Mas foi aquilo que tem como esquecer. Coisas assim emocionam, não tem jeito. E aqui na Serra, você tem várias histórias, o senhor tem várias histórias da Lei Maria da Penha? Tem, por exemplo, de um cidadão, isso foi já no começo da Lei Maria da Penha. Hoje a Lei Maria da Penha ela está muito mais abrangente, né, do que no começo. E também as mulheres atualmente já estão criando mais coragem para procurar o direito delas, né, a proteção da Lei Maria da Penha. Inclusive, já até estende a Lei Maria da Penha não só para a proteção da mulher. Se há, por exemplo, uma situação de violência, que mesmo que seja violência doméstica, aquelas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, os juízes já estão adotando aquelas proteções.
Já adota também para adolescente, para idoso, essa coisa toda. Mas começou lá com a Lei Maria da Penha. Então, a gente vê na imprensa, na mídia, a gente vê muito os crimes contra a mulher, feminicídio, né, que foi uma tipificação penal nova, relativamente nova, que não era tipificado o feminicídio, então já tem o feminicídio. A gente vê aí a violência da mulher, que é repugnante, algo muito repugnante. Mas no início da Lei Maria da Penha, os homens, eles não acreditavam que as mulheres iam ter a coragem de ir lá, entendeu? Falar alguma coisa. Por quê? Porque existia muito, e ainda existe muito isso, a dependência econômica. Sim. Então, por causa dessa dependência econômica, muitas vezes a mulher aguenta lá e ela não denuncia. Mas eu tive uma denúncia uma vez, isso aí foi logo no começo também da Lei Maria da Penha, que o juiz mandou que o cidadão fosse... Porque uma das medidas protetivas é o afastamento do agressor do convívio no lar. Isso. Né? Ele tem que manter uma distância, ele tem que sair da residência, ele não pode ficar fazendo contato. São as 3 medidas básicas, medidas protetivas básicas da Lei Maria da Penha. Quando eu cheguei na residência, o cidadão estava de calção, sem camisa, um cara gordão, ele estava sentadão no sofá, todo relaxado. Aí eu cheguei, a mulher não estava ali naquele ambiente na hora, mas eu fui chegando e tal. Parecia que ele já estava esperando mesmo. Quando eu cheguei, que eu bati palma, ele falou: entra aí, pode entrar. Aí eu fui entrando, tá ele lá no sofá, tá vendo televisão, estava lá. Aí eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, seu fulano, o senhor foi aqui enquadrado na Lei Maria da Penha, o senhor precisa se retirar. E, doutor, veio logo me interrompendo: doutor, olha o seguinte, conversa com minha patroa aí, Aí vem a mulher, aí ela vem chorando: moço, não põe ele para fora de casa, não, porque ele é o pai dos meus filhos, eu estou arrependido, as crianças vão sentir muita falta dele, e ele se sentindo o máximo, entendeu? Ali. Aí eu disse para ele: não tem jeito, você tem que sair, nem que depois você retorne. Agora eu aconselho você pegar o documento que eu tenho aqui para você procura um advogado, ou vai com a sua esposa junto lá com o advogado, que ela tem a intenção de te perdoar, e aí o juiz vai autorizar você voltar para cá, porque no mandado que é expedido para cumprimento do afastamento do lar, o juiz da Serra, ele coloca a observação: o afastamento deve ser realizado independentemente da vontade da vítima. Então eu mostrei isso para ele lá. Só que na prática não é bem assim. Por quê? Porque o oficial de justiça, até o cidadão reclama, como foi esse caso aí, cara, reclamou, mas ele pegou as coisas dele e saiu. Só que eu não vou ficar lá vigiando se ele vai voltar. Ele também não vai ter um policial ali na rua olhando para ver se ele volta. Então ele saiu. Agora, se ele voltou, é outra história. Mas eu dei ali o caminho das pedras, né? Quer dizer, você pega o documento, procura uma defesa, pede, né, a desistência, se for o caso, e o juiz vai avaliar a situação. Então, tem que ter paciência. Tem que ter. O oficial de justiça tem que ser paciente. E a outra história que houve também foi no bairro lá da Serra, que eu cheguei num sobrado. Na parte de cima, o suposto agressor morava na parte de cima. Embaixo morava a mulher com uma filha que também tinha um bebezinho e um garoto de 12 anos, filho também do casal. Aí eu cheguei lá e procurando por ele. Aí a moça, né, a mulher não estava em casa. A filha, né, dela, mais velha, falou: ele está aí. Aí eu fui lá, subi uma escada e tal. Eu já cheguei, já estava cheio de garrafa de cachaça assim, espalhado na entrada lá do
local onde ele ficava. Então, aí eu comecei a bater na porta, vamos botar que o nome dele fosse João, tá? Eu estou lá, seu João, oficial de justiça, nada, tudo fechado. Ó, seu João, se o senhor não sair, eu vou ser obrigado a chamar a polícia, nada. Aí eu desconfiei que talvez ele não estivesse ali. Aí eu chamei ela e falei, você tem certeza que ele está? Não, ele está aí, é porque ele faz assim mesmo. Aí daqui a pouco veio um garotinho de 12 anos, veio e começou a bater e começou a falar, pai, abre aí, pai, abre. E ele era muito apegado com o pai. Ele estava triste, eu notei que ele estava triste com aquilo, com relação ao pai. E ele batendo e nada. Aí veio a polícia, vieram 2 viaturas. Com um sargento. Aí o sargento veio, então, oficial, o que está acontecendo? O cidadão está aí, não quer abrir, Lei Maria da Penha, ele tem que se afastar, deixa comigo. Aí foi lá, chegou na porta, já esmurrando a porta. Pá. Seu João, aqui é o sargento fulano, tem 5 minutos para o senhor abrir aí. Se o senhor não abrir, eu vou arrombar essa porta, vou arrastar o senhor daí de dentro. Foi falando logo assim. Nada. Aí tá dando 5 minutos, daqui a pouco chega o seu João com 2 sacolas vindo do supermercado. O que está acontecendo aqui? aí eu falei para a moça, né? Você não falou que ele estava aqui? Você falou que não, ele estava aí, para mim ele estava. Então, aquele negócio todo. Aí eu conversei com ele e falei, o senhor tem que sair da residência. É a ordem aqui, o senhor tem que se manter afastado. Depois o senhor vai lá na Defensoria Pública, conta a sua história, conta a sua versão, e aí, com o andamento do processo, as coisas vão se ajeitar. Eu falei, não vou sair da minha casa. Eu construí essa casa aqui sozinho, esse povo aqui se aproveita de mim, não vou sair daqui. Não adianta que eu não vou sair daqui. Se o senhor não sair, o senhor vai ser preso. Pode me prender, aquela coisa toda. Daqui a pouco, o sargento já estava impaciente, porque muitos dos policiais militares eles não gostam de dar apoio ao oficial de justiça, porque eles saem da rotina de patrulhamento deles para ir cuidar dessas situações aí, que não é o dia a dia deles. Então, eles ficam preocupados até de deixar desguarnecido uma determinada região por causa disso. Aí o sargento não quis falar o seguinte, o senhor não vai não? Virou para o soldado, abre o cofre. O cofre é aquela tampa, abre o cofre aí, vamos botar ele aí. Quando ele viu que abriu, ele falou, não, eu vou sair. Eu vou para casa da minha irmã e tal, não sei o quê. Nada com uma boa conversa, né? Então é isso. Mas como é que... E tem as pessoas que fogem do oficial de justiça? Direto. Esses são os chamados sabonetes. A gíria que a gente dá é o sabonete, porque escorrega. Entendeu? Acontece muito também. É mesmo? Tem. O pessoal quer fugir. E como é que normalmente é a reação das pessoas quando o senhor chega e fala assim, não, sou oficial de justiça? Sim, não. Eu já estou há muito tempo na mesma área, desde quando eu vim de Linhares para cá, né? Então eu já estou ali, muita gente já me conhece. É muito comum eu passar na rua, as pessoas me cumprimentarem, ei, seu Gilberto, e eu nem sei quem é. Eu falo, tudo bem e tal. Aí, porque a gente já estou ali há muito tempo, já conheço bem o pessoal dali. Tá? Agora, quando a pessoa que não está acostumada com o processo, que ela vem ver o oficial de justiça, ela já pensa logo assim, está trazendo notícia ruim para mim. Entendeu? Porque ela já sabe que tem alguma coisa e que aquilo chegou ao ponto de um oficial de justiça ir na casa dela. Então, algumas pessoas acham que é o cúmulo, né, da humilhação a chegada do oficial de justiça. Entendeu? Tem gente que interpreta dessa forma. Tá? Agora, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo para mostrar que não é nada disso, que a pessoa tem toda uma situação, que aquilo, na verdade, não é um constrangimento, é uma oportunidade para ela se livrar do problema. Porque o oficial de justiça está chegando, está dizendo qual é o problema que ela tem e, muitas vezes, apontando os caminhos para ela resolver.
principalmente nesses bairros onde eu trabalho, que são bairros muito carentes, as pessoas têm pouca informação, né? Então ainda tem muito isso aí, a falta de informação de como é que funcionam as instituições, de como é que... Até mesmo um processo. Né? Exatamente. Então tem muita demagogia, tem político que se aproveita justamente da ingenuidade. Então tem todo esse lado social aí que às vezes pesa, né? Então o oficial de justiça, e acho que eu me atrevo a dizer que até o juiz também, na verdade eles são uma espécie assim, de assistente social, porque você dá ali caminhos para as pessoas, né? Tem gente que nem dorme quando recebe uma intimação ou uma citação. Então, tem essa parte aí que a gente não pode ser só na frieza, né? Tem situações, por exemplo, que são muito complicadas, que é quando tem busca e apreensão de criança, de menor. Não. É uma coisa muito complicada, porque as pessoas pensam que você está levando o filho embora e tal. Então, precisa ter muita calma, precisa ir fazendo uma coisa assim, com muito diálogo. Eu costumo fazer uma analogia, assim, que é o seguinte, né, que o oficial de justiça tem alguma coisa em comum com o vaqueiro. Pelo seguinte, porque quando o vaqueiro está conduzindo a boiada, que a boiada vai ali obedecendo o comando dele, beleza, está tudo certo. De repente, um daqueles animais sai ali e vai... e o vaqueiro é obrigado a ir atrás. Então, quando o vaqueiro joga o laço, muitas vezes o boi sente que bateu o laço ali nele, ele se acalma e vai acompanhando o vaqueiro. Mas, às vezes, o boi não quer ir. Aí o boi começa a desafiar o vaqueiro. Aí o vaqueiro tem que ir apertando o laço gradativamente. Entendeu? Até que ele consiga dominar o boi, não, você vai. Então você vai ter que chegar a esse ponto. Eu já vi isso acontecer no meio rural, então a gente faz essa analogia, né? E é a mesma coisa, você vai com calma e vai mostrando para a pessoa, para ir quebrando as eventuais resistências que vão aparecendo, né? A pessoa às vezes não quer entregar o carro que está sendo apreendido, mas você vai explicar, olha, mas o carro vai ficar à sua disposição lá no pátio, você arruma um advogado, o advogado vai lá, vai argumentar com o juiz, de repente o juiz manda te devolver. Então tem essas coisas todas que a gente não pode deixar que a vaidade, porque às vezes a pessoa pensa que ela tem ali uma autoridade, ela já pode chegar e se impondo uma situação já de humilhação, né? Então, cada um tem o seu jeito de exercer, né? É isso aí. Mas, nossa, agora a gente entra já deu o nosso tempo aqui, a gente ia ficar conversando aqui a tarde inteira, viu? Mas eu vou fazer algumas perguntas de um bate-pronto, tá? Sim, Justiça é? Justiça é o equilíbrio de direitos e deveres, né? Os direitos e deveres pressupõe que você vai ter o ônus e o bônus na medida que as leis que regulam o convívio social, né, entrega para cada um. Então, se você tem recompensas e punições, dependendo da sua conduta social. Acho que a justiça é isso. E o Poder Judiciário tem que estar sempre procurando exercer, né, essa função dessa forma. Um livro. Um livro. Faz tempo que eu não pego um livro assim para ler, mas tem um livro que eu gostei muito. É um romance. Eu gosto muito de romance. Então, tem um livro que é Amor dos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, que ganhou o Prêmio Nobel por 100 Anos de Solidão, que eu não li. Mas Amor nos Tempos do Cólera é uma história fantástica, que eu acho. Que legal. O que eu diria para quem diz que oficial de justiça tem vida fácil? Eu diria que não tem vida fácil. É uma profissão, é um cargo que tem vantagens e desvantagens, como toda atividade. E você lidar com gente é sempre uma coisa que não é fácil. Se você está lidando com pessoas, né, você pode operar uma máquina
a máquina não vai reagir ao seu comando. Então, você pode dominá-la com mais facilidade do que você dominar pessoas e você interagir com pessoas. Então, não é vida fácil. Redes sociais, na sua visão? Eu acho que é o seguinte, é a consequência da tecnologia. E eu acho que tem que ter muito cuidado com as redes sociais, porque as pessoas não são, no nosso país principalmente, não existe aquela coisa do pensamento crítico. Eu acho que ainda falta muito isso, até nas escolas de nível superior falta muito isso. Essa reflexão que as pessoas precisam fazer, né? Então, é preciso muito cuidado. A gente vê lá no passado, né, lá na época da Alemanha nazista, por exemplo, que tinha aquela propaganda que levou aquele desastre que foi aquilo lá. Então, se as redes sociais não tiverem um contraponto aí, então existe uma possibilidade de muita distorção e muita desinformação. Embora seja, né, um avanço tecnológico, porque a notícia acontece e daqui a pouco já está todo mundo sabendo. Né? Tem isso. Também tem. Se não fosse oficial de justiça, seria? Ou engenheiro ou advogado. Que é o que eu procuro acontecer depois que eu me aposentar. Estou próximo de me aposentar, né? Então eu vou decidir. Eu acho que talvez eu queira. Eu fiz prova para a OAB. Eu cheguei a advogar durante 6 meses. É mesmo? Só que eu não. Foi até na área trabalhista. Mas eu eu já estava com 40 anos, já estava com família aí para sustentar e tal, e para pegar a pastinha para começar a fazer estágio. Então aí eu optei pelo concurso público. Mas agora que eu estou chegando aí, que já tenho alguma experiência também de vida, né? Aí eu teria que voltar a estudar para me atualizar, mas eu acho que poderia, depois que me aposentar, talvez pensar. Eu gosto muito de tribunal do júri, por exemplo. Olha! Que é uma coisa que eu participo sempre, né? Então... que legal! Sucesso, sim. Então. Sucesso aí. Obrigado. Nessa nova empreitada. Vamos tentar, vamos ver, né? Se Deus permitir, né? Tudo está ligado também à saúde, né? A idade vai chegando e a saúde vai cobrando também seus... Sempre, né? Tem jeito. Seu Gilberto, muito, muito, muito obrigada por ter vindo compartilhar aqui com a gente essa experiência toda. E parabéns aí pela trajetória. Obrigado. Às ordens. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente também quer saber. Até a próxima.